Olá, vamos seguindo juntos aqui na nossa série de 50 lições que eu aprendi no livro de Gênesis. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 29 e ver a 29ª lição que eu aprendi aqui. Jacó deixou sua família em Berseba debaixo de uma agitação espiritual com um coração pesado no misto de medo e de culpa. Mas depois do seu encontro com Deus, alguma coisa já mudou nele. Agora ele estava mais focado, mais calmo, naquele estado interior que nós cristãos chamamos de paz que excede todo entendimento. Nós não sabemos quanto tempo Jacó levou para chegar em Harã, mas ele percorreu em torno de 650 quilômetros de viagem. Os 20 anos que Jacó passou na casa de seu tio Labão foram anos muito difíceis. Labão empregou contra Jacó a velha arma do engano que o próprio Jacó anteriormente havia utilizado. E Deus usou as experiências desses 20 anos como uma escola para disciplinar e preparar Jacó a fim de que ele fosse herdeiro das promessas da aliança feita com Abraão. Na providência de Deus, o primeiro membro da família com quem Jacó se encontrou foi a linda Raquel. Parece que ele a amou desde o primeiro momento em que se encontraram. Como ele não tinha dinheiro para pagar um dote por ela, ele aceitou trabalhar para o seu tio por 7 anos, para que assim ele pudesse se casar com Raquel. E por causa do grande valor que ele dava a ela, aquele período de 7 anos de trabalho pareceram poucos dias. Ele mostrou total integridade no cumprimento do seu acordo com Labão. Só que, quando chegou o dia da grande recompensa, em vez de receber a sua amada Raquel como esposa, Labão o enganou e lhe deu a irmã mais velha, Leia ou Lia, que era uma moça menos atraente. Mas o enganador só percebeu que havia sido enganado na manhã seguinte, quando o casamento já havia sido consumado. Veja só, quando Jacó enganou seu pai e enganou seu irmão, Deus não mudou o seu plano de escolher Jacó para receber a primogenitura. Em vez disso, Deus levou Jacó à escola de experiências difíceis para discipliná-lo. Isso mostra que a nossa desobediência pode não atrapalhar o plano de Deus para a nossa vida, mas afetará muito a maneira como nós vamos experimentá-la. Jacó passou 20 anos trabalhando para uma pessoa difícil como Labão, enquanto Deus lhe ensinava algumas coisas muito importantes. Mas, apesar desse trabalho de Deus no caráter de Jacó, de forma alguma a atitude enganosa de Labão é justificada. O fato de Deus fazer com que todas as coisas cooperem para o bem nunca justifica as coisas más que as pessoas fazem. Enfim, Jacó foi reclamar com Labão, que havia sido enganado. Labão, muito esperto, deu a desculpa de que não poderia casar a filha mais nova antes de casar a filha mais velha e sugeriu que ele trabalhasse mais 7 anos para pagar o dote de Raquel. A única razão pela qual Jacó aceitou esse truque inteligente de Labão foi porque ele não tinha outra opção. E então, depois de 1 semana de casado com Leia, Labão lhe deu também Raquel como esposa, mas ele teve que trabalhar mais outros 7 anos sem receber salário. Esse segundo período de 7 anos foram o trabalho de pós-graduação de Jacó na escola de experiências difíceis. E o assunto principal de Jacó nessa escola era: você colhe o que semeia. Essa situação não foi planejada por Jacó, mas ele teve que aceitá-la por falta de opção. O casamento com 2 irmãs trouxe algumas dificuldades, ciúmes, conflitos familiares. Jacó, que havia crescido num lar competitivo e dividido, agora formaria uma família com o mesmo perfil, competitiva e dividida. É importante dizer aqui que mais tarde Deus iria proibir esse tipo de casamento, conforme nós lemos em Levítico, capítulo 18 e versículo 18. Dessa união polígama saíram os pais das 12 tribos de Israel. Deus demonstrou o seu desagrado pelo trato que Jacó deu a Leia e fez com que Raquel fosse estéril e Leia fosse uma mulher fecunda.
Apesar de ser negligenciada por Jacó e desprezada por Raquel, Lia tinha um grande propósito no plano de Deus. As duas maiores tribos de Israel vieram dela e não de Raquel. Levi, a tribo sacerdotal, e Judá, a tribo real. E o mais importante, o Messias veio da descendência de Leia, a irmã menos atraente, que foi negligenciada, desprezada, mas aprendeu a olhar para o Senhor e louvá-lo a cada filho que ele lhe dava. Queridos, nós não devemos ler este capítulo como uma história antiga sobre uma família de um homem. Esta é uma história muito atual que reflete a realidade de todos nós que estamos tomando decisões importantes ao longo da estrada da vida. Decisões que determinam o nosso caráter e o nosso destino, não apenas na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida familiar e na nossa vida social. Que sejamos sensíveis aos comandos do Senhor, para que sejamos assertivos nas nossas escolhas e não precisemos passar, como Jacó, pela escola de experiências difíceis para podermos aprender. Que Deus nos ajude.